Da igreja em nome do Senhor Jesus. A graça dele, meus irmãos, continua repousada sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Que privilégio mesmo e alegria poder servir ao Senhor em culto público, liberdade que nos foi dada. Quero convidar a igreja mesmo assentada a abrir a palavra do nosso Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a nossa continuação da exposição deste capítulo. Hoje, a partir dos versículos 23 a 29. Conduzir a igreja em adoração através dos louvores, meus irmãos, é um santo privilégio. Cantar aleluia ao nosso Deus significa que a igreja tributa honra, majestade, louvor e glória somente ao Senhor. A palavra aleluia expressa essa realidade. É você tributar ao Senhor o que lhe é devido, a glória que lhe é devido. Por isso, aleluia, o Salmo 113 que foi lido aqui no ato da liturgia, começa com aleluia e termina com aleluia, para mostrar que esse Deus é digno de ser louvado. E os louvores conduzidos pela equipe de cântico aqui retratou isso com muita clareza, meus irmãos. Por gentileza, Hebreus 11, a partir do versículo 23 até o versículo 29. Todos acharam? É necessário você ter uma Bíblia para você acompanhar aí, seja ela de papel ou eletrônica. É necessário você tê-la para acompanhar a leitura do texto e depois a explicação do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. A igreja que tem nos acompanhado na exposição desta carta, a carta aos Hebreus, tem visto que a intenção do autor aqui é alcançar um público que estava enfrentando muitas dificuldades na sua época, tentações que levavam eles a abandonar a fé. E me parece, meus irmãos, que as tentações sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus abandone a fé até hoje, são várias as tentações, só mudam as épocas, mas a tentação sempre é a mesma. Por isso o Senhor Jesus, quando instruiu os seus discípulos, falou com os seus discípulos: quando vocês orarem, ore ao Pai Celestial que está nos céus e pede a Ele para que não deixe vocês caírem em tentação, porque as tentações virão, meus irmãos. E o autor desta carta escreve exatamente para segurar os irmãos na fé. Então esta carta é escrita para crentes convertidos ao Senhor Jesus, porque existe crentes convertidos a outras coisas. Aqui são cristãos judeus, meus irmãos. E nós já fizemos aqui uma exposição exaustiva de quase todo o capítulo. Estamos chegando no final, são 13 capítulos apenas. Já estamos caminhando para o finalzinho do capítulo 11, chegaremos no capítulo 12, que para mim também é essencial. Mas no capítulo 11, quem já está acompanhando aqui, eu estou gastando um tempo com vocês aqui nesta demonstração que o autor faz de pessoas que creram no mesmo Deus que esses irmãos receberam a carta e que não abandonaram a fé. E nós já vimos
o autor fala da fé de Abel, fala da fé de Enoque, fala da fé de Noé, fala da fé de Abraão, já falou da fé de Isaac, de Jacó, de José, que foi a nossa última mensagem, os três últimos, Isaac, Jacó e José. E hoje, meus irmãos, o autor demonstra aqui a fé de Moisés, que também era um homem muito conhecido dentro da nação de Israel. E o que é interessante é que todos esses que o autor cita aqui, meus irmãos, como exemplo bem prático de fé, são homens comuns que abraçaram uma fé desafiadora na sua época. Por isso que ele já começa o capítulo 11 dizendo o que é fé. Fé não é algo místico, meus irmãos. Fé é a certeza de coisas que se esperam. É você depositar uma confiança tamanha por aquilo que ainda não apareceu, porque ele vai dizer que é convicção de fatos que não se veem. Então você não pode ter fé baseada naquilo que você vê e toca. É exatamente ao contrário. E como eu disse para vocês, o autor ilustra tudo isso, meus irmãos, mostrando que sim, nós devemos ter uma convicção clara, certa, segura das coisas futuras, daquilo que ainda não aconteceu. E eu tenho definido fé para vocês aqui, baseado no texto, que fé não é algo que não existe, apenas algo que ainda não aconteceu, está invisível, mas que é real, que nós podemos esperar com confiança. Por isso orar, e orar com confiança, meus irmãos. E o autor então faz isso aqui para encorajar os seus leitores, citando exemplos de pessoas que viveram pela mesma fé e que sofreram, foram perseguidos. E vocês estão percebendo que, como o autor escreve para judeu, ele não se preocupa em dar detalhes da história desses homens. Ele apenas cita exemplos do Antigo Testamento e pinça alguns momentos na vida destes homens que nós consideramos aqui heróis da fé. Essa galeria do capítulo 11. Então, os judeus conheciam demais a história. Conheciam demais a história de Abraão, conheciam demais a história de Isaac, de Jacó, de José, e agora a história de Moisés, meus irmãos. E eu creio que a maioria de nós aqui também hoje conhecemos demais a história de José. A história de Moisés. A história de Moisés é dividida em 3 fases, bem clara pelas Escrituras, para a gente entender a vida deste homem. Conhecemos o relato. Ele vai viver 120 anos, dividido em 3 fases de 40 anos. Primeira fase lá no Egito, sendo criado num berço esplêndido do palácio real egípcio, sendo criado como filho da filha de Faraó. 40 anos, meus irmãos, de regalias dentro de um império poderoso da época. Segundo período, a fase de Moisés, são 40 anos também agora no deserto, fugindo do rei de Faraó, que queria matá-lo. 40 anos agora ele passa no deserto. E a última fase da vida de Moisés são aqueles últimos 40 anos que interam 120 anos, quando Deus usou ele para libertar o povo. Quando então, com 120 anos, ele morre, só contemplando a terra, sem desfrutar daquela promessa que o Senhor Deus havia dado. Então, meus irmãos, 3 momentos bem claros distintos na vida deste servo. Os judeus conheciam demais. Então, eu quero ver com vocês o que o autor diz. Ele só vai registrar aqui, meus irmãos, 2 momentos da vida de Moisés, que é a saída do Egito, na verdade é o nascimento dele, e a saída dele do Egito, quando ele volta lá para libertar o povo. O autor se propõe a mostrar só isso, para entusiasmar os irmãos a permanecer no caminho da fé. É o que eu quero nessa noite tentar ver com vocês aqui, tirar algumas lições, porque talvez possa haver alguém aqui nesta noite que está enfrentando o desafio de permanecer nesse caminho. Aliás, eu como pastor conheço algumas ovelhas que enfrentam essa dificuldade. Não são poucas vezes que o pastor conversa tentando encorajar, dizer: não desista, não desanime, trinca os dentes, é assim mesmo, a gente não consegue ver nada, e mais, as coisas às vezes até pioram, mas fica firme. Então eu sei que existe gente nessa igreja que enfrentam isso, mas talvez você possa dizer: não, pastor, a minha fé está tranquila, eu estou firme, eu estou seguro e não tenho temor
no nosso texto. O versículo 23, por gentileza, olha aí. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Bom, o autor diz isso daqui, o judeu que pegou já conhecia o episódio. E o que é interessante é que este episódio aqui não é tanto a fé de Moisés, mas a fé dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés foi preservado pelos seus pais. Meus irmãos, nós conhecemos o relato desse povo sendo escravizado no Egito. E vocês lembram quando o povo foi para lá? Semana passada nós tivemos uma exposição dessa história, quando Jacó é levado para lá por José, que era um israelita ou descendente dos patriarcas. E esse povo ficou lá escravo 400 anos, meus irmãos. Só que José morre. Vocês lembram da última mensagem? Ele morre dando ordem para que os ossos dele fossem levados para Canaã quando o povo fosse liberto. 400 anos não se passando. Só que lá no Egito, após a morte de José, um outro rei subiu ao trono que não era muito favorável aos descendentes de José, e começou uma severa perseguição sobre os hebreus. Aliás, o relato que nós temos é que os hebreus, apesar de serem escravos, eram muito produtivos lá. Tudo que eles botavam a mão abençoavam. Aí o rei falou: o quê? O imperador: não, esse povo aí, se deixar, daqui a pouco cresce aqui no Egito e vai tomar o poder. Então ele decreta uma ordem dizendo: olha, nós não podemos mais deixar que esse povo se prolifere. Não tem como impedir o relacionamento deles para nascer criança, mas o decreto vai ser: todo menino, quando nascer, tem que morrer. Isso aqui vai me lembrar, meus irmãos, um outro imperador na época que o Senhor Jesus nasce, quando enciumado pelo seu poder, achando que alguém poderia tomar o reinado dele, ele decreta a morte de crianças de 2 anos para baixo. Aqui o decreto foi que era para matar todas as crianças das hebreias quando nasceram, os meninos. Então Moisés nasce nesse período debaixo de um decreto de morte, de sentença de morte, meus irmãos. Pensa no coração dos pais. Então Moisés nasce. Sabemos do relato. Os pais esconderam a criança por 3 meses, meus irmãos, até que finalmente eles não tiveram como manter a criança dentro de casa. E o nosso autor nos diz que, está aí no versículo 23, apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. O registro de Moisés, quando relata esse episódio aqui, está lá no texto, Tiago, por gentileza, Êxodo capítulo 2, de 3 a 4. O relato nos informa que, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pins, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Coração do pai e da mãe. Eu não penso que a mãe sabia que a filha de Faraó estava mais embaixo e iria encontrar a criança, iria pegar a criança. Eu penso que essa mãe, pela fé, junto com o pai, acreditou que Deus tinha um propósito para aquela criança. Aquela criança não poderia ser tragada pelos crocodilos do rio Nilo. Aquela criança tinha alguma coisa de especial. Há um relato que alguém diz, está fora das Escrituras, a gente tem essa informação de que Deus apareceu para os pais de Moisés de uma época e disse para os pais que aquela criança era uma criança escolhida para um propósito bem definido. Nós não temos essa informação bíblica, mas há um relato disso, meus irmãos. Por isso que você vê aí que o autor dos Hebreus diz que eles não puderam mais ocultar a criança, porque viram que a criança era formosa. Uma leitura simples aqui, você vai achar que os pais, quando viram o bebezinho, vou preservar, porque
bonitinha a criança, formosa, né? Dá esse entendimento. Mas o relato nos informa que depois que eles colocaram a criança no cesto e no rio, que a filha de Faraó encontrou, o relato é interessante, está ainda no capítulo 2, versículo 6, que quando eles abriram o cesto, que viram a criança, o menino estava chorando. É óbvio, mesmo. Quem é mãe aqui tem a criança pequenininha sabe como é que é. Criança sem o pai, sem a mãe, dentro do cesto, sem saber, balanceio. A criança começou a chorar, coisa natural. Quando ela viu a criança chorando, ela teve compaixão daquela criança e disse: este é o menino dos hebreus. Então ela sabia que aquela criança era um menino dos hebreus, não era uma criança egípcia, até porque nenhuma egípcia iria fazer isso com a criança. O relato se segue, irmãos, e nós já sabemos que ela tira a criança da água, ela teve compaixão daquela criança, e ela põe um nome na criança, foi ela que colocou, exatamente por esse ritual, quando ela tira a criança das águas. Se você fizer uma pesquisa aí, o significado de nome de Moisés é aquele que é tirado das águas. Então ela resolveu adotar aquela criança como seu próprio filho. E aí, então agora ela precisava de alguém para cuidar do menino. Ela era filha do Faraó, ela deu ordem. E adivinha quem ela vai buscar para cuidar da criança, meus irmãos? A providência de Deus, a própria mãe. Aliás, a irmã estava lá auxiliando, falou assim: não tem alguém que pode auxiliar. A própria mãe de Moisés vai ser chamada para ir para o palácio para cuidar do próprio filho, sem que a filha de Faraó soubesse. E é aqui, meus irmãos, que Moisés é educado com toda a pompa, com as relíquias e toda a estrutura do Egito, como um verdadeiro príncipe do Egito, mas que também, criado pela sua própria mãe, com toda certeza, essa mãe vai dizer para aquele menino, no desenvolvimento dele: você não é um egípcio. Aliás, a própria filha de Faraó já identificou: você é um hebreu. E você está debaixo de uma promessa que foi feita lá atrás com Abraão, nosso pai. Existe uma terra para nós que não é essa daqui do Egito. Com certeza, meus irmãos, esse menino cresceu ouvindo isso da sua própria mãe. Pois bem, pergunta que a gente faz nesse episódio aqui: em que consistiu a fé dos pais de Moisés, meus irmãos? Eu penso que é exatamente nisso que o texto diz, que eles ocultaram a criança e desafiaram o decreto do rei, porque havia um decreto: se os pais fossem pegos fazendo aquilo, sentença de morte para eles. E os pais de Moisés então desobedeceram, mostrando que há momento em que nós devemos obedecer o decreto. Lembra o decreto de César Augusto, que todos deviam voltar para a sua cidade por residenciamento? Teve que obedecer. José vai com Maria, obediente ao decreto. Mas aqui, meus irmãos, há um decreto que não dá para obedecer. Há momento em que nós vamos obedecer ao rei, porque é uma autoridade constituída por Deus, mas há momento que importa obedecer a Deus do que a homens. Então, os pais de Moisés desobedecem porque eles viram que a criança era formosa, e formosa aqui não é bonitinha, meus irmãos. Lucas vai registrar o sermão de Estevão, quando passa por esse relato. Vocês conhecem o relato de Estevão prestes a morrer, fazendo uma defesa de si mesmo, um relato histórico da história da redenção. E quando Estevão passa por Moisés, a história de Moisés, aí então Estevão diz por que aquela criança foi preservada, que beleza era aquela que os pais viram. Está aí em Atos, deixa eu ver se eu trouxe esse texto, tá? Atos 7, 20. Porque por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Bom, agora nós temos uma informação nova. Lucas vai dizer que Estevão tinha informação de que Moisés era formoso aos olhos do Senhor, ou seja, era uma criança especial, um propósito bem definido da parte de Deus. Então eu não sei se procede aquela informação de que Deus apareceu para os pais e disseram: preserve essa criança porque essa criança é formosa aos meus olhos, eu tenho um propósito na vida dela. Não sei, mas o fato é
que os pais, pela fé, entenderam que deveria preservar a vida daquela criança, porque aquela criança era formosa, e agora entendemos que formosa diante de Deus. Não tem problema nenhum se a criança fosse bonitinha, não tem problema nenhum, mas é mais bonito ser bonito diante de Deus do que apenas ter uma beleza externa. Então aqui a gente consegue identificar isso. Muito bem, então nós não sabemos como que os pais fizeram isso. 3 vezes, o que aconteceu, eles tiveram a estratégia deles. O fato é que eles então guardaram a vida desta criança pela fé. Eles não duvidaram que ele iria ser preservado naquele rio, apesar dos crocodilos, e pela fé eles mandaram a irmã e acompanhando para ver o que iria acontecer. E pela fé, meus irmãos, a mãe vai corajosamente lá para o palácio para criar o seu próprio filho. Então a história de Moisés é regada e cercada pela atitude dos pais. Já começa a pensar aí, pai, você que está aqui nesta noite, a importância e a influência que nós, pais, temos na vida dos nossos filhos. Porque a lição que o autor quer passar aqui, meus irmãos, para esses leitores que iriam pegar a carta, é exatamente essa. Não temam o que os homens possam fazer, as ameaças das autoridades, porque os irmãos do primeiro século estavam tendo cerceamento da sua liberdade. Era um perigo você afirmar um rei no primeiro século contrário ao rei que estava no trono, o imperador. Muitos aqui já tinham perdido a sua vida, porque eles tinham que afirmar que Jesus era o rei, o Cristo, o Filho de Deus, somente ele. O imperador dizia: não, rei sou eu, Filho de Deus sou eu. Então aquele que disser que Jesus é rei vai sofrer penalidade. Então muitos estavam abandonando a fé, meus irmãos. Pensa nisso daqui hoje, meus irmãos. Pensa se a nossa nação vier uma ditadura sobre a nossa fé, e aí vier um decreto proibindo a gente de congregar. Como às vezes a gente fica escutando por aí, que não sei se procede, a gente ouve e passa, né? Tem que tomar cuidado com fake news, de que os evangélicos no Brasil serão penalizados pela propagação da Covid-19. Pensa se vier um decreto pelo governante da nossa nação. Então, meus irmãos, aqui está um grande incentivo para nós. Mas vamos lá, rapidinho, versículo 24 a 26. Vê o que o autor destaca aqui, agora sim, pela fé de Moisés. Agora ele entra. Olha o versículo 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, o autor agora vai destacar que foi pela fé que Moisés, presta atenção nesse detalhe, renunciou ao seu status de príncipe do Egito. Foi pela fé. E ele resolveu se identificar com o povo de Deus, cuja quem ele era procedente. Ele sabia disso, ele não era do Egito, ele era um hebreu. Então ele chegou o momento de dizer: agora chegou o momento que eu vou me identificar com esse povo. Aos 40 anos, meus irmãos, talvez a idade, né, que nós pensamos que já chegamos a uma maturidade, 40 anos, eu já estou maduro, já adquiri uma experiência, já posso tomar decisão por mim mesmo. Então ele resolve sair do palácio e ir lá visitar aquele vilarejo, aquele povo. E ele sabia o que aquele povo sofria. E a informação que Moisés nos traz é que ele vai lá para se identificar com aquele povo sofredor, aquele povo maltratado. Ele tira suas vestes de príncipe do Egito e talvez veste uma roupa assim: eu vou lá me identificar com esse povo. Que atitude nobre mesmo. O autor aos Hebreus diz que foi pela fé que ele fez isso. Não tem nada de errado aí. Só que ele tinha na mente uma estratégia: eu tenho que fazer alguma coisa para que o povo veja que de fato eu estou aqui para me identificar. E você começa a ver lá, de repente ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele toma partido. Ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E ele sangra um egípcio.
e esconde na areia. Pensemos no relato. Meus irmãos, aquilo ali foi um problema para Moisés. O autor do livro de Atos, Lucas, nos informa, pela boca de Estevão, Atos 25, que Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, o povo, porém não compreenderam. A visão de Moisés é: eu sou o salvador do povo. Então, se eu matar alguém, derramar sangue na terra, o povo vai falar: esse é o nosso guerreiro. Mas Estevão vai dizer que o povo não entendeu assim não. Então, quando ele viu que o povo não compreendeu, ele deve ter pensado: deu uma mancada, puxa, me precipitei. E agora, meus irmãos, o faraó está furioso atrás de Moisés. E agora nós vamos entrar naquele período da vida de Moisés, que Moisés tem que fugir do Egito para poupar a sua vida. Só que, meus irmãos, o autor aos Hebreus diz que Moisés fez isso pela fé, e ele fez isso com uma intenção boa, porque diz aí o texto que ele fez isso. Olha o versículo 25. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés entendeu que toda aquela pompa do Egito eram transitórios, era um prazer momentâneo, terreno, as coisas que essa vida pode dar: luxo, comida boa, fama. Mas às vezes isso pode se tornar um pecado na nossa vida. Por isso que ele diz aí: prazeres transitórios do pecado, e eu não quero os tesouros do Egito. Então Moisés troca tudo isso. Você já parou a pensar nisso daqui? Alguém que troca todos os tesouros da terra para sofrer, para viver uma vida simples, para ser vilipendiado, para ser envergonhado. Então o autor diz: é isso que residiu a fé de Moisés. Finalzinho do versículo 26, se você olhar aí, diz: porque contemplava o galardão. Que galardão é esse daqui, meus irmãos? Galardão é uma recompensa. Alguém uma vez na igreja perguntou: pastor, o que é um galardão? Eu não sei. É alguma coisa especial da parte de Deus, as recompensas da parte de Deus, as promessas da parte de Deus. Então Moisés contemplava, e pela fé, porque ele não via nada, porque ele via um povo escravo, mas ele contemplava o galardão, ele sabia que tinha recompensa. Talvez a promessa que os pais disseram: nós temos uma terra prometida que não é essa daqui. Coisa maravilhosa. E nessa terra Deus irá se manifestar a nós. Temos a promessa de um Salvador que irá vir nos dar uma vida eterna. Então nós temos galardão, sim. Então Moisés contemplava o galardão. Não sei se nessa noite aqui, que tipo de galardão você contempla, ou o que é que você quer para essa vida. Por isso que ele trocou toda a honra, toda a pompa, toda a glória, toda a riqueza, para se juntar àquele povo que não tinha nada e era tudo escravo. Versículo 26, porque ele considerou o próprio de Cristo. Meus irmãos, aqui tem uma informação que só aqui em Hebreus nós vamos ver na vida de Moisés. Olha aí no versículo 26. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Os estudiosos dizem que Moisés já tinha uma convicção de que Cristo haveria de vir, e quando ele viesse, ele traria tesouros gloriosos para o povo. Então, o que seriam os tesouros do Egito, meus irmãos, aquela pompa, diante do tesouro que Cristo iria trazer? Então, me parece que Moisés já aguardava a vinda do Messias, ele tinha essa convicção. E aí, então, ele saberia que quando Cristo viesse, não seria um rei político, seria um servo sofredor, para se identificar com um povo pobre, humilde, desprezado. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi nisso que residiu a fé de Moisés. Outro dia eu vi aí um relato, não sei se foi do doutor Rodrigo Silva, que é um exímio arqueológico das coisas antigas aqui do Oriente, que houve uma descoberta aí da tumba de um dos faraós daquela época, e alguém identificou que foi acho que abriram lá o sarcófago, acho que é esse mesmo que fala, e lá identificaram que a múmia que estava ali era Tutancâmon, o faraó na época de Moisés. Eu não sei se procede, há muita gente que diz que é verdade.
verdade. E que quando abriram o sarcófago, muitos tesouros dentro do sarcófago, que o imperador determinou que queria que quando ele fosse sepultado, os tesouros do Egito fossem com ele. Talvez seria aqueles tesouros que Moisés iria herdar. Talvez. Mas Moisés falou assim: não, eu tenho um tesouro muito maior do que qualquer tesouro da terra. É o tesouro que Cristo irá trazer. Pois bem, meus irmãos, olha comigo o versículo 27. Um outro episódio aqui, que o autor aos Hebreus traz. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, agora preste atenção num detalhe aqui. Parece que aqui o texto está mostrando que é aquele momento que ele foge quando ele mata o Egito. Mas aqui o autor dos Hebreus está pontuando o momento em que Moisés retorna, quando Deus aparece para ele no deserto, para ir lá libertar o povo. E vocês sabem que demorou. Mas o autor está dizendo, quando Moisés saiu do Egito, aquilo ali foi pela fé, porque Moisés, pela fé, acreditou que Deus iria libertar aquele povo. E ele vai corajosamente, como os pais foram corajosos, e enfrenta, meus irmãos, o faraó. O texto diz que ele não ficou amedrontado com a cólera, com a ira, com a raiva do rei, que era o faraó. Então é nisso que consistiu a fé de Moisés, que ele enfrenta o rei, e pelas mãos de Moisés, Deus traz as 10 pragas lá no Egito, e ele ficou firme, e não teve medo, eu fico imaginando, meu irmão, não foi uma coisa simples não. Versículo 27 deixa bem claro que ele ficou firme porque ele contemplou aquele que é invisível. Moisés, quando chegou no Egito, sabia que encontrou o faraó no trono, o Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade para mandar matar, para fazer decreto, para assassinar. Quando ele olhava o faraó no trono, o texto nos informa que Moisés, pela fé, via um outro rei sentado no trono, talvez num alto e sublime trono, pela fé, um trono invisível. Então ele não teve medo. Ele diz: o que é esse faraó para fazer comigo? Porque a minha confiança não está nele, no homem, mas em Deus. Meus irmãos, que lição aqui, coisa maravilhosa. Fé é isso, meus irmãos. Fé é você ter a capacidade dada por Deus de ver o invisível. Meus irmãos, só quem é povo de Deus consegue contemplar o invisível pela fé. Meus irmãos, não temos os problemas da vida. Eu sei que tem gente aqui que às vezes enfrenta dificuldade e fala: mas você não sabe o que eu enfrento. Bom, então tire os olhos do problema, como nós temos um cântico aí. Não olhe as circunstâncias, olhe Deus, e Ele é Espírito. Então pela fé você vai ver o invisível. Por isso que ele não temeu a raiva do faraó. E caminhando para o fim, olha o versículo 28, meus irmãos. O versículo 28, o autor aos Hebreus nos informa o seguinte: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Bom, aqui também é bem conhecido, eu não preciso gastar tempo. Aqui é a última praga, é a palavra final. O Senhor Deus diz: Moisés, reúne o povo, porque agora o faraó vai deixar vocês embora. E é o seguinte, Moisés, você avisa o povo para matar um cordeirinho, pegar o sangue e botar no umbral da porta, a carne do cordeiro dentro de casa. Vocês fazem um churrasquinho, por assim dizer, assa aquela carne com as ervas amargas, um pão asmo, come e fica guardando a ordem, porque a hora que eu falar, vocês sabem. Conhecemos também o relato, meus irmãos. Moisés instrui o povo e pela fé esse povo aqui, meus irmãos, foi poupado e Deus libertou esse povo. Conhecemos o relato. O autor aos Hebreus diz que foi pela fé que eles fizeram aquilo, que aqui ele diz que foi celebrar a Páscoa. Aqui começou, meus irmãos. Exatamente, a Páscoa significa isso, a passagem, quando o anjo da morte passou, chegou na casa do israelita, havia lá sangue do cordeiro. Meus irmãos, aqui na mente dos judeus que pegaram essa carta,
para encerrar, olha aí o versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aqui também é um outro episódio que o autor traz, que também é conhecido pelos judeus. Um episódio muito cômico. O Senhor Deus liberta o povo, e quando o povo está no deserto indo embora, de repente algo acontece. Meus irmãos, a nossa fé é cheia de desafios. O Senhor Deus, de vez em quando, nos leva para lugares para testar a nossa fé, para ver se de fato a gente está firme. Esse povo acabou de contemplar, meus irmãos, 10 grandes milagres lá no Egito, as pragas que o Senhor Deus trouxe para os egípcios. Agora eles deveriam sair do Egito e dizer: não, nós temos um grande Deus, é todo poderoso, e tributar a Ele glória, nós vamos confiar nele. Só que eles saem diante do mar, vem a dificuldade para a fé deles. O relato que Moisés nos informa é que esse povo começou a murmurar em cima de Moisés: Moisés, o culpado é você, tirou a gente lá do Egito, agora nós estamos aqui, não tem como atravessar, como é que vamos fazer? Moisés, você vai construir uma embarcação, Moisés, igual Noé? Claro, estou parafraseando aqui. De repente piorou a situação, porque eles olham para trás, quem é que vem? O Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó mandou os exércitos ir atrás daquele povo. Ah, meus irmãos, que desafio! De vez em quando você passa por tribulação, por dificuldade, é para testar sua fé. Você nunca parou para pensar nisso? As lutas que você enfrenta, as grandes dificuldades, os desafios, as provações, a doença. Você nunca parou para pensar que é Deus testando a sua fé para ver se de fato você confia nele? Mas aí o que acontece com a gente, meus irmãos? Aí vem a murmuração: ah, se Deus me amasse, ele não deixava passar por isso. O povo fez isso. Era para o povo dizer: não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, Ele matou os egípcios lá na terra do Egito, Ele pode fazer de novo aqui. Mas não, começaram a murmurar. Aí Moisés, o que nós vamos fazer, Moisés? Meu Deus do céu. E vai lá: Senhor, o povo, Senhor. Moisés, por que você está falando, Moisés? Diga para o povo que marche, Moisés. Pensemos no relato. E aí o milagre acontece. Senhor Deus, tá bom, eu sou um Deus compassivo, longânimo. Eu poderia acabar com esse povo agora, mas eu tenho um propósito. Moisés, toca na água do teu cajado. Meus irmãos, o texto nos informa. Não sei se eu trouxe esse texto, está lá. Presta atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, presta atenção que foi o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O milagre ali foi que a noite toda o Senhor Deus soprou um vento oriental. Eles estavam vindo do Egito e saindo do Ocidente e indo para o Oriente. E de repente o Senhor do Oriente sopra um vento contrário, e abre o mar. E esse povo agora, pela fé, tem que passar no meio daquela água dividida com o vento contrário soprando. O autor aos Hebreus diz que foi pela fé que eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Fé que aquele povo não tinha nenhuma, mas que o próprio Deus deu a eles. Que relato, meus irmãos, extraordinário aqui. Diz o texto que os egípcios tentaram fazer a mesma coisa. Já que os hebreus puderam, por que nós não podemos? E ele vai. Talvez aqui o que o autor aos Hebreus quer dizer é o seguinte: olha, existe gente que tenta fazer as coisas para Deus, mas que não tem fé, como os egípcios, que tentaram atravessar o mar, mas que não tinham fé. E você sabe o que aconteceu? Todos eles foram para cá. Meus irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente hoje? Primeiro domingo de dezembro do ano de 2022, está encerrando o ano de 2022. Um novo ano se aproxima, meus irmãos. Nós não sabemos os desafios. Eu estou lançando para o ano que vem, mas talvez ao sair daqui. Você percebeu que Moisés
Moisés nasceu, cresceu e viveu num mundo hostil a Deus, que não temia o Senhor. Um mundo que era inimigo de Deus, inimigo da fé daqueles que temiam o Senhor. Quando Moisés nasceu, meus irmãos, os meninos foram condenados à morte. Ele cresceu sabendo que fazia parte de um povo diferenciado. Só que esse povo era um povo escravo, um povo que era dominado por uma nação pagã, uma nação idólatra, que não conhecia Deus. E ele teve que enfrentar o rei poderosíssimo da época. Até o Mar Vermelho estava diante de Moisés. Então Moisés viveu num mundo hostil, com muitas dificuldades, cheio de homens maus. Talvez a grande lição do autor é para esses leitores: vocês aí no primeiro século estão enfrentando grandes dificuldades, que tem um imperador que está cerceando a liberdade de vocês, que não tem o Deus que vocês têm, que até proíbe vocês. Lembra de Moisés, o libertador do nosso povo? Também enfrentou os mesmos desafios, e olha que pela fé ele foi campeão, vencedor, pela fé. Então, a lição aqui talvez seja esta, meus irmãos, para nós aqui. Que tipo de desafio nós temos enfrentado? Eu penso que os mesmos desafios, só que de maneira diferente. Quantas seduções! Olha o que está influenciando a nossa geração a abandonar a fé, especialmente os nossos filhos. Meus irmãos, me parece que nunca na história as nossas crianças foram tão seduzidas a abandonar a fé. Então, a lição que eu queria começar a tirar aqui para nós que estamos aqui, pais e mães, é o seguinte: eu quero começar conosco, porque me parece que o texto quer dar essa importância, a importância dos pais desde cedo ensinar os filhos a confiar em Deus, apesar do desafio, apesar de que eles estão sendo bombardeados aí fora na sociedade, nas escolas, nas mídias sociais, nos TikToks da vida. Independente disso, e mais do que isso, meus irmãos, nós os pais demonstrarmos com a própria vida confiança em Deus. É claro, nós não podemos atribuir a fé de Moisés somente ao mérito dos pais. Claro que teve a fé dele, mas também dos pais. Isso contribuiu demais, meus irmãos. Aquela atitude dos pais preservarem a criança, a mãe ensinar, aquela identificação, isso contou demais para a fé de Abraão, para a fé de Moisés. No último sermão eu disse, meus irmãos, que legado de fé nós vamos deixar para a futura geração, especialmente nós os pais, que a ordem natural é morrer primeiro do que os filhos. E os nossos filhos, meus irmãos, como é que vai ser? Dá uma olhadinha no geral para você ver como é que os filhos dos crentes estão se perdendo no mundão, não querendo prosseguir a mesma fé dos pais. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Será que o problema está na fé? Ou será que às vezes não é culpa nossa mesmo? Talvez esta é a primeira lição. Segundo, devemos lembrar, meus irmãos, que Deus tem um tempo para todas as coisas. Tenha paciência. Moisés, ele achou que com 40 anos já estava pronto. O Senhor Deus falou assim: não, Moisés, eu vou te dar mais 40 anos para você aprender o que é ser paciente. Eu não sei quantos de vocês aqui o que andam esperando da parte de Deus. Talvez você fale: ah, pastor, eu já estou orando, pastor, há um mês. 40 anos Moisés teve que esperar para Deus agir. 120 anos Moisés teve que contemplar a terra de longe, nem pisou nela. Meus irmãos, me parece que é assim mesmo que Deus faz com a gente. Ele faz passarmos por momentos dificultosos para provocar no nosso coração fé, esperança e paciência. O tempo de Deus não é o nosso. Não determine. Meus irmãos, você
como disse o reverendo Augusto Nicodemo, você tem que ter muito mais fé para dizer: seja feita a tua vontade, do que você decretar o que Deus tem que fazer na sua vida. Me parece que aqueles que decretam alguma coisa de Deus são incrédulos. Aqueles que aguardam sem ver, meus irmãos, eis aí os verdadeiros crentes, eis aí a fé que pode produzir milagre. Por isso é que nós acreditamos sim em milagres e até oramos por milagre, porque nós cremos num Deus todo-poderoso. Não foi isso que nós acabamos de cantar aqui? Por último, vocês viram a necessidade dessa fé ser preservada pela palavra de Deus? Só há um meio, meus irmãos, de nós crescermos nessa graça, meditando na palavra de Deus diariamente. Talvez eu sei que a correria faz você não ter tempo para isso. Então eu quero trazer à sua memória novamente o que o autor dessa carta já disse. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Participe dos cultos. Porque às vezes é um culto desse que você tem mais tempo para ouvir uma exposição bíblica e ser persuadido na sua mente. Não cerceie esta bênção na sua vida, não se furte desta grande maravilha de Deus. Mas se você puder, medite dia e noite na palavra do Senhor e ore com a palavra do Senhor, porque as promessas continuam, meus irmãos. As promessas já foram cumpridas, estão sendo cumpridas e irão se cumprir. Ainda tem muita coisa para acontecer. Então, eu não sei o que você está passando nesta noite, como eu disse, mas eu lhe digo uma coisa: você não está sozinho, você não é o único e você não é a única. Então, persevere até o final. Vamos ficar sobre os pés e vamos ecoar o nosso Deus unido de louvor, meus irmãos.